Na última aula nós começamos a abordar informações sobre transporte passivo. Aí o que eu comentei com vocês? Eu falei bem assim, gente, nós temos basicamente 3 tipos de transporte passivo. A difusão simples, a difusão facilitada e o processo osmótico. Comentamos informações sobre a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose TV na aula de hoje, beleza? Eu disse bem assim, gente, todos eles são importantes, mas aquele que mais aparece nas provas, aquele que mais aparece nos vestibulares, com certeza é o processo osmótico. É onde muitos alunos acabam errando as questões dos vestibulares. Mas você não vai errar, tá bom? Você vai conseguir acertar a questão que vem lá no seu vestibular. Então, olha só, algumas informações já coloquei para vocês aqui nessa nossa primeira imagem. Olha só como é bem fácil. A osmose é um transporte passivo. Ora, como qualquer transporte passivo, então nós vamos observar que ela não gasta ATP, ela não gasta nenhuma quantidade de energia, tá bom? Olha só uma outra característica importante, que na osmose nós temos a passagem de solvente. E normalmente o solvente a gente considera água. Por que isso é importante? Se você encontrar uma questão que diga bem assim, ó, na osmose nós temos a passagem de soluto. Está errado, tá? Na osmose nós teremos a passagem de solvente, nós teremos a passagem de água através da membrana plasmática. Olha, enrolei. Através da membrana plasmática, beleza, pessoal? E olha só, o terceiro tópico que eu coloquei para vocês aí nessa nossa imagem, que talvez seja a principal característica dentro da osmose. Vamos lá. Na osmose nós temos a movimentação de solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico, tá bom? Mas, professor, o que seria esse meio hipertônico, o meio hipotônico? Nós vamos levar em consideração principalmente o soluto, tá bom? Principalmente a molécula de soluto. Olha só, nessa figura localizada abaixo, como é bem fácil de você conseguir observar. Percebam, aqui eu tenho o primeiro exemplo, aqui eu tenho o segundo e aqui eu tenho o terceiro exemplo, tá bom? Percebam, ele colocou até uma legenda para facilitar o estudo, que as moléculas na cor azul, essas moléculas elas representam o solvente, e essa molécula na cor esverdeada, essa molécula ela corresponde ao soluto. Se você for observar, ó, aqui nesse primeiro exemplo, olha só a quantidade de soluto, só para a gente ter mais ou menos uma ideia. Eu tenho 1, 2, 3, 4 moléculas de soluto. E olha só, nessa segunda informação, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 moléculas de soluto. Perceba, a concentração nesse frasco é igual à concentração nesse outro frasco. Quando tiver duas concentrações que serão iguais, nós falamos que nós estamos estudando soluções que são isotônicas. Iso, igual, né? São moléculas, são substâncias, são soluções que apresentam a mesma concentração. Mas olha só, se você for observar o segundo exemplo. Aqui, ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moléculas de soluto. E aqui, ó, tenho 1, 2, 3, 4. Apenas 4 moléculas de soluto. Aqui eu tenho uma maior concentração, por isso que é hipertônica. E aqui eu tenho uma menor concentração, por isso que nesse caso eu vou ter uma concentração hipotônica. E olha só o exemplo 3, é praticamente o inverso que nós vamos encontrar. É praticamente o inverso que nós vamos identificar. Aqui nesse caso, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 moléculas desse lado. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu tenho uma maior concentração, tá bom? Então aqui nesse caso, como a concentração é menor, aqui vai ser hipo. E aqui como eu vou ter uma concentração maior, nesse caso eu terei uma concentração hipertônica. Por isso, olha só, se você for observar as representações, essa representação e essa outra representação, o que você consegue notar? Olha só, a molécula de água se movimentando desse local para essa outra região, beleza? E olha só esse outro exemplo, a molécula de água se movimentando desse outro local para essa outra região. Olha só, o que você consegue analisar. O terceiro tópico, a movimentação da água, a movimentação do solvente vai acontecer do meio hipotônico para o meio hipertônico. Por isso, olha só, água se movimentando do meio hipotônico para o meio hipertônico. Mesma coisa aqui, ó.
a água se movimentando do meio hipotônico para o meio hipertônico. Sempre você vai lembrar o seguinte, eu sempre comento com os meus alunos a seguinte informação. O meio hipotônico, na osmose, tá bom? Meio hipotônico é aquele meio que dá água. O meio hipertônico é aquele meio que vai receber uma certa quantidade de água. É como se fosse uma esponja. Então, se eu sou hipertônico, eu vou ser uma esponja. Eu vou puxar uma grande quantidade de água, tá bom? Olha só, então, ó. O hipotônico fornecendo água, o hipertônico puxando a água. Nesse caso, a mesma coisa, ó. O hipotônico dando água, o hipertônico puxando água, tá bom? Então isso é importante vocês abordarem, isso é importante vocês relembrarem. Mas vamos ver como que isso acontece nas células, que é isso que importa pra gente, tá bom? Aqui nesse caso, a osmose que acontece em células animais. Nesse caso, com essa célula, no caso a hemácia, glóbulo vermelho ou eritrócito, no caso é a mesma coisa, tá bom? Se você for observar, o que ele colocou aqui pra gente, ó? Que nesse caso a hemácia, ela foi colocada no meio que é hipertônico. O que ele está dizendo para vocês? Que fora é hipertônico, dentro é hipo. Sempre nós temos esses dois meios, tá? O hipo e o hipertônico. Então, se fora é hiper, consequentemente, dentro da hemácia é hipo. Então, hipo, ele dá água. Então, por isso ó, que a água ela está saindo da hemácia. E perceba, nessa figura, você nota que essa hemácia ela está murchando. Ela está murchando por quê? Ela está perdendo água, tá bom? Então, por isso que ela está, no caso, murchando. Só que você não fala, a hemácia ela está murcha. Eles utilizam um termo mais bonitinho para facilitar, assim, para você errar na prova. Por isso que eles colocam. Eles falam que a hemácia ela está crenada ou sofreu crenação, ou seja, uma célula sanguínea que murchou, perdeu água. Aqui nesse caso, a solução é isotônica. Essa célula ela foi colocada no meio onde a concentração de fora e a concentração interna é a mesma coisa. Então, o que você consegue identificar? Que a quantidade de água que entra é a mesma quantidade de água que vai basicamente sair. Então a célula ela não vai modificar o seu formato. A célula ela não vai modificar o seu aspecto. Então ela permanece com o seu formato normal, ela permanece com o seu formato natural, sem muitos problemas. E aqui nesse outro caso, a célula, a hemácia, ela foi colocada no meio hipotônico. Ora, se o meio ambiente, ou seja, a parte externa, é hipo, consequentemente, dentro dessa célula vai ser o quê? Vai ser hipertônico, tá bom? Será hipertônico. Aí você lembra, poxa, eu lembrei. Eu sei que no processo osmótico, o hipotônico dá água e o hipertônico absorve, puxa essa água. Então, por isso que a tendência é a água entrar nessa célula. Aí, o que pode acontecer com as células animais? Elas podem ganhar tanta água que elas podem estourar, elas podem explodir, romper a sua membrana plasmática. Nesse caso, quando eu tenho uma célula e essa célula seja uma célula, no caso sanguínea, e venha estourar a sua membrana plasmática, venha sofrer ruptura, nós falamos que sofreu o processo de hemólise, tá bom? Tem um processo de hemólise. Nesse caso, nessa representação que eu coloquei para vocês. Mas olha só uma outra situação que é importante. É o processo osmótico que ocorre, que acontece em células vegetais. Aqui, ó, quando no caso uma célula vegetal ela é colocada no meio isotônico, o que eu quero que vocês notem? Que no meio isotônico nós vamos observar que a quantidade de água que entra é a mesma quantidade de água que vai sair, então ela permanece com seu volume basicamente inalterado, beleza? Aqui ela foi colocada no meio hipotônico. Então, se o meio é hipotônico, consequentemente, dentro dessa célula será no quê? Será, no caso, hiper, né? Será hipertônico. Por isso que a tendência ó, é a água entrar na célula. Vai entrar. Olha só o vacúolo aqui, ó. O vacúolo, como ele ficou com um aspecto muito mais dilatado, né? Ficou com um aspecto muito mais volumoso. Mas lembrar, uma informação importante. Célula vegetal, quando ela ganha água, ela vai estourar? Não vai estourar. Por que ela não estoura? Porque ela tem a parede celular. Lembra?
parede celular é uma estrutura muito rígida e que de uma certa forma protege as células vegetais contra a ruptura da sua membrana plasmática. Então nesse caso a gente fala que essa célula fica túrgida, ela fica inchada, mas ela não estoura porque a parede celular evita que esse processo venha acontecer, evita que esse processo venha ocorrer, tá bom? E aqui no caso, a célula vegetal, ela foi colocada no meio hipertônico. Se o meio no caso é hipertônico, consequentemente dentro dessa célula é hipo, né? Então por isso que a tendência é a água sair. Vai do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então a água vai sair, essa célula vai perder uma boa quantidade dessa substância. Aí olha só que você consegue observar. Ó. Eu tenho nesse caso a membrana plasmática. A membrana plasmática ela se descola da parede celular. Isso significa que a célula vegetal ela perdeu água. Então se você encontrar alguma questão lá no seu vestibular, e você não pode errar, se você encontrar alguma questão no seu vestibular e você notar que a membrana plasmática ela descolou da parede celular, é sinal que a célula vegetal perdeu água através do processo osmótico. E para ela perder água, ela tem que ser colocada em qual meio? Ela tem que ser colocada em qual condição? Ela tem que ser colocada numa condição hipertônica, beleza? Aqui no caso, esse exemplo importante que é o processo de osmorregulação. Olha só, é a regulação osmótica que acontece em peixes. Temos vários exemplos que vocês podem encontrar, vocês podem identificar. Mas muitas vezes nos vestibulares eles colocam questões contextualizadas. Eles colocam um pouco a parte excretora e a parte osmótica para o aluno fazer uma análise. O que eu quero é que vocês notem. Ó. Nós temos o processo osmótico que ocorre em peixe de água salgada e o processo osmótico que acontece em peixe de água doce. Ora, ambiente salgado. O bichinho aqui, ó. O bichinho, ele está no local, ele está numa região onde tem muitos sais. Então, se tem muitos sais, o meio onde ele vive é um meio hipertônico. Consequentemente, dentro do corpo desse bicho é um meio hipotônico. Por isso, olha só o que acontece, olha só que a gente consegue identificar. Que esse animal, através do processo osmótico, de água salgada, tá? Esse animal, através do processo osmótico, constantemente ele está perdendo água. Constantemente está perdendo água. Rapaz, então se esse animal ele perde água, então ele pode ficar desidratado, né? Porque ele está perdendo constantemente água. Pode. Mas olha só o que vai acontecer. Para ele não ficar desidratado, ele acaba ingerindo muita água salgada. E o excesso de sais presente lá na água, ele acaba eliminando através das suas brânquias. Então ele perde água constantemente por osmose. Só que ele não fica desidratado, por quê? Porque ele acaba bebendo muita água, ele acaba repondo essa água e o excesso de sais presente naquela água, que é água salgada, né? Aquele excesso de sais ele vai acabar eliminando através das suas brânquias. Diferentemente que acontece, o que ocorre com peixe de água doce. Percebam que no peixe de água doce, agora, ele internamente vai ser hiper e o ambiente onde ele vive vai ser hipotônico. Então, na osmose a água se movimenta do meio hipo para o meio hipertônico. Então, por isso que a tendência é a água entrar no corpo desse bicho. E constantemente isso vai acontecer. Constantemente isso vai ocorrer, tá? Esse animal vai ganhar. Entendeu, né? Vai ganhar uma grande quantidade de água. Mas você já imaginou se ele ganhasse tanta água, ele iria, no caso, estourar, tá bom? Ele iria estourar. Para evitar que venha acontecer esse problema, ele acaba urinando muito. Essa urina dele é uma urina bastante diluída. Então, a todo momento ele está urinando, perdendo água, porque ele sabe que ele estará ganhando água através do processo osmótico, beleza? Então aí uma dica, algumas informações, dá para você responder algumas questões, dá para você tirar algumas dúvidas, beleza? Um abraço, depois a gente volta com mais algumas outras dicas, tá bom?